Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa conversa, dessa mensagem aqui no canal. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe, comente os projetos do canal, clicando no botão Seja Membro. Para a nossa conversa, para a nossa meditação, semanas elas estão passando muito rápido, né? E eu estava pensando nisso hoje de manhã, eu falei, misericórdia. Parece que começou ontem o mês, o ano, né? O ano, a gente viu o quanto que passou rápido. Talvez isso seja de fato um dos maiores sinais do tempo que vivemos, que é a próxima volta de Jesus, né? Onde os dias seriam abreviados realmente. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, irmãos. E é engraçado porque parece que está tudo muito acelerado, né? Os fatos, né, proféticos apontando para a volta de Jesus. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e parece que está tudo em câmera lenta. Parece que há uma disparidade, né? Parece que está tudo em slow motion. Eu sempre tive um questionamento com o Senhor, que é, Senhor, por que eu oro tanto e pouca coisa acontece? Eu ficava nessa indagação, sabe? E que a gente tem uma métrica errada, né? A gente acredita que Deus ele tem uma métrica parecida com a nossa. Não é pelo muito orar que vai muita coisa acontecer. Olha, quem muito ora, muito recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, será dado. Mas não é pelo muito, virá muito. Não é nada disso. Às vezes você vai orar muito, vai vir pouco. Porque não é o tempo de Deus liberar todas as coisas sobre a sua vida. Não é o tempo de Deus liberar tudo aquilo que Ele deve liberar, que Ele vai liberar, que Ele tem por projeto e desejo de liberar. Não. Jesus, Ele veio aqui, e aqui eu vou usar uma expressão gamer, né? Ele veio nerfado. Como assim nerfado, Alan? Nerf, né? Como se fosse frágil, fragilizado, debilitado, né? É um estrangeirismo da língua portuguesa, né? Muito usada pelos jogadores aí de videogame, que é nerfar, ou seja, piorar, diminuir o poder, enfraquecer, né? Paulo diz que ele aniquilou a si mesmo, ou seja, ele reduziu seus poderes. Então, e o pai mesmo, o próprio pai, aprove ao pai colocar ele numa condição limitada. O simples fato de ele se fazer carne, né? De Deus se tornar um homem, uma criancinha, e aí que foi crescendo, né? Isso já o limita. Então, se o Senhor Jesus foi limitado, imagina nós, hein? Eu sei que não é fácil quando o Senhor nos limita, quando Deus fala assim, calma, pera lá, você está com muita sede ao pote, muita pressa, muita afobação. A gente tem aquele entendimento, né? Eu vou orar, vou jejuar, vou madrugar, eu vou fazer muito, o que vai acontecer rápido, vai acontecer. Não é assim. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. O Senhor dá aos seus amados enquanto nele dormem, descansam. Então realmente não é o muito. E aí quando a gente foca na quantidade, a gente esquece da qualidade. A qualidade da nossa relação com Deus, a qualidade da nossa busca, a qualidade da nossa comunhão. O que adianta você passar a madrugada inteira acordado, chegar no outro dia acabado, arrasado, e ficou horas orando, horas ali fazendo todo um ritual religioso. Recordo das madrugadas onde com um grupo de amigos a gente estava ali orando e tinha a turma da quantidade, ficava de 3 horas da manhã até 7, 8 horas da manhã. E essa não era a minha madrugada. A minha madrugada, irmãos, era de 3 horas da manhã, no mais tardar umas 3h40, no máximo eu já estava terminando. Isso bem empolgado. Normalmente eu ficava ali uns 40 minutos, meia hora ali orando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor, colocando as minhas orações, cantava uns louvores. Alguém pode dizer, olha, só isso? Para alguns é pouco, né? Para mim era o suficiente. Era o suficiente. Achaste mel, come o que te basta. Não é o que diz a palavra? É o suficiente, é o necessário. Deus mesmo, quando lança o maná vindo do céu, parecia tão pouco. Não, mas não era pouco, era o suficiente. Os 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, né? Ao contrário, não. Era o suficiente. Jesus pergunta para os seus discípulos, o que tens aí? Eles, tão pouco. O pouco que alimentou uma multidão. Não é a quantidade, é a qualidade.
Qualidade da sua entrega, qualidade da sua busca, qualidade da sua conexão, qualidade do seu relacionamento com Deus. É qualidade. Tem gente que vai pela quantidade, acha que é pelo muito orar, pelo muito jejuar, pelo muito... Isso aí é sacrifício. Qualidade é obediência. Quando obedecemos, fazemos aquilo tão somente que o Senhor quer. Qualidade é isso, é nada a menos, nada a mais. É na medida, na quantidade que o Senhor determina, que o Senhor quer. E aí a bênção vem. Então, faça o que for necessário. Espere no tempo de Deus o agir dele. Deus, ele vai entregando porções. Porções. Às vezes a gente quer o prato todo, o banquete inteiro. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus inimigos. Está tudo certo, mas calma. Calma. Tem um momento. Tem as etapas. Tem a etapa da mesa, mas tem a etapa do querite, onde o corvo alimentou o profeta, onde ele bebia água do riacho. São as etapas. Tem a etapa de Sarepta, onde uma viúva sustentou, que ela não tinha nem para ela e para o filho dela, teve que sustentar o profeta. E o milagre aconteceu da multiplicação. São as etapas. O crente não vive só de banquete, mas também não vive só de querite. O crente não vive só de montanha, mas também não vive só de vale. São fases, são momentos da nossa jornada, momentos da nossa caminhada. E quando vem a chuva, a gente se esconde, né? E aí vem lá em Cantares, Salomão diz: eis que é tempo de nova canção, eis que o inverno cessou. O inverno passou, a chuva cessou. Ouve-se o som dos pombos, dos pássaros. É tempo de nova canção. Entenderam o momento, irmãos? Chegou o inverno, opa. O urso, ele faz o que no inverno? Ele vai caçar, né? Não, ele hiberna. Ele sabe que o inverno é sinônimo de escassez. Ele se intoca, literalmente. Entra na toquinha dele e fica lá 6 meses dormindo. Encheu a barriguinha dele, vai lá e fica lá, esperando passar o inverno. O problema todo é que às vezes a gente não consegue entender o tempo e as estações. O salmista diz: Senhor, me dê um coração sábio. Ensina-me a contar os meus dias, para que um sábio coração eu possa ter. É contar os dias. Contar aqui não é 1, 2, 3. É entender os dias. É entender o tempo, é entender o processo, é entender o momento que você está vivendo. Isso é contar os dias. É ter uma visão espiritual sobre algo material, sobre algo humano. Aguarda o momento do Senhor na sua vida. Aguarda o tempo de Deus. Talvez seja pouco agora. E é isso mesmo. Então é o momento do pouco, tá tudo certo. Israel entrou em Canaã, foi abundância. Lavouras, plantações imensas, gigantes, uvas maravilhosas, que tinha 2 homens carregar o cacho de uva. Mas eles ficaram 40 anos no deserto no pãozinho. Pequenininho o pão, maná. Assim, ó, pequenininho. E eles tiveram que entender que aquilo dali era um momento suficiente. E aqueles que bendizeram ao Senhor, que agradeceram, que foram fiéis no pouco, foram colocados sobre o muito. Esse é o grande segredo. Ser fiel no pouco. Não desprezar as pequenas coisas que vêm da parte do Senhor. Tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Deus possa nos abençoar, irmãos, de domingo e nessa semana que virá. Seja uma semana de paz, de vitória, de bênção, de provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Pai do Senhor Jesus. Tchau, tchau.